Fala galera, Matheus aqui em mais um vídeo no canal Advogando do Zero. Hoje eu quero falar com vocês sobre a audiência de instrução e julgamento. Quero tratar sobre esse tema aí que é muito importante na vida do advogado. Talvez vocês tenham algumas dúvidas que eu possa estar ajudando. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre as audiências de instrução e julgamento, mas eu quero dar uma atualizada nesse vídeo com base na minha experiência, né? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, sou advogado aí há alguns anos, né? Mais de 3 anos aí, e documento a minha jornada aqui nesse canal desde o início. Se você não me acompanha, recomendo que assista os outros vídeos aí para ter uma noção de como é feito o conteúdo aqui no canal. Como eu sempre digo, é um conteúdo sem frufru, sem produção, sem edição, o mais cru e honesto possível, né? Tento trazer somente a informação aqui. Galera, sobre esse tema, audiência de instrução e julgamento, eu sou muito questionado nas mentorias e tal, nos encontros semanais que a gente faz, sobre como se portar, como fazer uma boa audiência de instrução, algumas dicas, né, do que perguntar, como descobrir as principais perguntas, quais serão os principais passos, assim, né, por assim dizer, numa audiência de instrução. E eu quero dar uma resumida aqui para você nas principais coisas que eu aprendi nos últimos 3 anos em audiências de instrução. Primeiramente, lembrando o rito, né? Eu vou tratar aqui apenas da instrução. É óbvio que toda audiência de instrução, ou quase todas elas, o magistrado ou as partes podem propor acordo, e se isso ocorrer, não tem a necessidade da instrução em si, tá? Então, eu já reforço que as dicas aqui serão apenas para instrução. Se vocês quiserem dicas para audiência de conciliação ou técnicas nesse sentido, deixa aqui nos comentários que depois eu trago um outro vídeo a esse respeito. Mas vamos lá. A primeira dica que eu dou na audiência de instrução e julgamento, e isso eu já falei lá no primeiro vídeo, para quem viu já conhece, é que você precisa estar 100% preparado. Então, como que você vai fazer isso? Você precisa conhecer o processo que você vai instruir, de cabo a rabo, todas as nuances, todos os detalhes, quais são as matérias controvertidas, o que você precisa provar, para que a audiência está sendo realizada, qual o intuito, o que você ganha com a audiência de instrução, quais serão as partes ouvidas, por que elas serão ouvidas, quais são os principais pontos que cada parte vai ter que provar na audiência de instrução. Tudo isso são perguntas que você tem que fazer quando você está lendo o processo. Você precisa ler o processo, você precisa conhecer o processo de cabo a rabo, não tem jeito, tá? A dica principal, talvez a mais importante, para ter uma boa audiência de instrução é essa: você precisa conhecer seu processo de cabo a rabo, beleza? Quanto à segunda dica, né, que entra mais na parte de como se portar numa audiência de instrução, como fazer as coisas, entre aspas, corretamente, né? Que não é entre aspas, né? A gente tem que fazer tudo corretamente, mas é porque isso é sempre um grande medo das pessoas, né? Principalmente dos advogados aí recém-formados. Eu já tive esse medo, passei por esse medo quando eu fui fazer as primeiras audiências, e eu falava, putz, como é que eu faço aqui onde eu sento, onde eu deixo de sentar? E, enfim, isso é uma dúvida bem comum também nas mentorias, né? O pessoal que eu tô acompanhando aí nessas mentorias tem perguntado bastante sobre isso, né? Às vezes fica meio nervoso na hora de ter uma audiência, porque não sabe onde se sentar, o que falar, como se dirigir ao juiz, às vezes fica com medo, né, do magistrado. Enfim, inclusive estendo aqui o convite, se você não conhece meu trabalho nas mentorias, eu ajudo advogados que não têm tanta experiência assim a ter um parceiro para bater papo, para discutir estratégias de processo, discutir essas questões práticas da advocacia, discutir sobre captação de clientela, definição de nicho de atuação. Às vezes a pessoa está perdida, né? Se não sabe se quer ou não quer advogar também, a gente acaba batendo um papo, tá? Eu sempre reforço esse produto aqui que eu estou gostando bastante de fazer, os encontros semanais aí com as pessoas, com os mentorados, porque eu acabo aprendendo muita coisa também e compartilhando aí, mais ou menos nos moldes aqui do canal, essa experiência, tá? Mas, feita a propaganda, vamos retomar o vídeo. Quanto a como se portar durante uma audiência, até existem algumas regras, né? Quanto a onde se sentar, como se dirigir ao juiz, esse tipo de coisa. No processo civil brasileiro,
o advogado faz pergunta diretamente às partes, diretamente às testemunhas, então não existe mais a figura do juiz presidencialista, né, aquele que você se dirige a pergunta ao juiz e o juiz questiona as partes, não existe mais isso. Então, entre aspas, ficou mais tranquilo. A questão de se portar em uma audiência, o mais importante que você precisa saber é que muitas pessoas têm uma visão equivocada de ser um advogado combativo com ser mal educado. Então, eu já tive experiências bem ruins com advogados que são muito mal educados, né, sob o pretexto de estar defendendo ali o direito do cliente com unhas e dentes. E, na verdade, eu sempre me pautei com os ideais assim da educação. Eu e muitos colegas que eu já fiz audiências como parte contrária, né, excelentes advogados, assim, até os recém-formados e tal, que tiveram uma postura extremamente educada, extremamente combativa, mas da maneira que tem que ser feita, com cordialidade, com educação. Então, jamais em uma audiência você vai faltar com respeito com o colega advogado, muito menos com a parte e muito menos ainda com o juiz, né? Então, utilizar as expressões assim, por mais que a gente ache que sejam juridiquês desnecessários, mas tratar o juiz como excelência, tratar o colega advogado como excelência também, ou então o senhor, né, o doutor. Eu tenho bastante relutância de utilizar o termo doutor, não por, não quero ser melhor e tal, nem pior não, mas é gosto pessoal. Mas basicamente tratar as partes com educação, tratar o juiz e o colega ali advogado com cortesia, mesmo que você esteja sendo duro, né? Então vamos supor, você quer combater ali um pedido protelatório ali da outra parte, você chama a palavra excelência pela ordem, o pedido do colega é intempestivo, por exemplo, ou o pedido do colega advogado é protelatório, não tem necessidade de maior instrução, então gostaria de pedir que fosse indeferido o pedido. Então você pode ter essas posturas mais agressivas sem ser desrespeitoso, isso é o mais importante. E por fim, né, no trato ali, numa audiência de instrução e julgamento, você tem que ficar mais atento, sempre estar preparado para as provas testemunhais e depoimento pessoal. Claro que numa audiência de instrução é basicamente isso que vai acontecer, o oitivo de testemunho e depoimento pessoal, mas especificamente quanto às testemunhas, você tem que estar bastante preparado antes da audiência para pegar eventuais pontos que podem ser utilizados para contraditar a testemunha, e aí o momento correto de contraditar as testemunhas, isso é uma dúvida de muita gente também nas mentorias, antes do juiz qualificá-la, né, enquanto testemunha. Então, assim que o juiz perguntar para ela se ela tem amigo íntimo, se ela é amiga íntima ou inimigo mortal do réu, esse tipo de coisa, quando ele falar, eu vou te qualificar como testemunha, você pede a palavra e diz que quer contraditar a testemunha, por exemplo. E aí você expõe os motivos e tal, e aí o juiz acolhe ou não o seu pedido. Contraditar as testemunhas servem para quê, Matheus? Para ela ser ouvida como informante, tá? A prova testemunhal, ela tem um valor muito mais alto do que a oitiva de um mero informante, né? O informante, ele não tem o dever de dizer a verdade, a testemunha sim. Então, você desconstituir uma prova testemunhal ali, você desqualificar uma pessoa como testemunha para ser ouvida só como informante, pode ser de grande valia para você. Beleza? Se você chegou até aqui, né, eu já quero te agradecer. Vamos para a dica final já, mas eu já quero te agradecer. Se você me acompanha há bastante tempo, você pode ver que o cenário está mudando aos poucos, né? Eu estou aqui onde eu estou montando um escritório novo, as coisas ainda estão até meio jogadas, mas ali já está o meu diploma, né? O diploma da pós-graduação e da graduação, né? Aos pouquinhos a gente vai montando, vou realizando esse sonho aqui de ter um escritório, né? Depois eu vou mostrar para vocês como que está ficando, mas desde já quero agradecer a todos que ficaram até aqui no vídeo. Dá uma olhada nas descrições aí, tem meu curso, né, sobre como advogar 100% digital, com profissionalismo, né, porque tudo isso que eu estou conquistando depois de 3 anos advogando só no digital e tendo resultados, né. Então, faço o convite aí você a conhecer meu trabalho, né, aí na descrição, e tem meu contato também para quem tiver interesse na mentoria. E por fim, galera, a dica final de audiências de instrução e julgamento aqui é que
você debata o tema. Se você não está seguro com o tema processual, se você não tem muita experiência, você debata, você treine. Como? Que seja na frente do espelho, expondo uma tese que você vai ter que expor ali, ou fazendo as perguntas que você vai fazer para a testemunha, seja com um colega. O ideal é que seja com um colega, né? E aí meus mentorados podem fazer isso comigo. Mas se você não tem isso, que seja na frente do espelho. Na frente do espelho, faça as perguntas, imagine as respostas que o réu vai dar, imagine as respostas que as testemunhas vão dar, para você também estar preparado para qualquer tipo de invertida, né? Então, você está fazendo perguntas, imaginando uma resposta, mas sempre imagine um cenário inverso, né? Sempre esteja preparado para o pior. Essa seria a principal dica aqui desse vídeo, né? Porque eu já fui pego ali desprevenido em algumas situações e foi bem difícil reverter. Mas graças a Deus consegui, a maioria das vezes eu me saio bem numa audiência. Claro que eu já fiz audiências ruins, mas a maioria das vezes eu fico satisfeito com o resultado. Beleza, galera? Um videozinho um pouco maior, né? Mas já estendo aqui os cumprimentos a vocês. Peço que deixe nos comentários qualquer feedback, né? Qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de agradecimento, crítica, né? E, enfim, me acompanhe aí, deixa o gostei, se inscreve no canal que ajuda bastante, beleza? Abraço e até mais.